todo mundo vai falar que você é trouxa, que você não tá curtindo a vida, que você é infeliz, que você é muquirana, avarento, pão duro. Isso é muito importante, Vilela. Muita gente não entende isso que eu vou falar, vou até tentar explicar da melhor forma possível, que isso pode mudar a tua vida. O muquirana é o cara que ele não quer gastar dinheiro pra nada. Pra nada. É pão duro. Caramba, velho, você tem. Sabe, muquirana vem de um piolho. É um bichinho que chama muquirana. É um tipo um piolho e a ideia é o quê? É o cara que só quer sugar dos outros. O piolho vem e ele fica sugando, né? Parasita, né? Fica sugando os nutrientes da gente. Muquirana aí, paga pra mim aí. Se eu for lá, dá pra você fazer a minha. Velho, não vai. Sabe, isso, fica uma lição aqui. Você não tem dinheiro, não vai, criatura. Não fica querendo na bota dos outros. Isso é ridículo, né? Muitas vezes na vida, todo mundo da igreja ia pra comer alguma coisa. Eu ia pra casa, porque eu não tinha dinheiro, eu vou ficar na bota dos outros. Isso aí é coisa de muquirana, tá? E é o cara que não quer gastar dinheiro com nada. Simplesmente pra não gastar. O que é o jumento? Jumento é o oposto. É o cara que ele não tem noção nenhuma, torra tudo, paga, compra as coisas mais caras, ele faz churrasco e chama todo mundo pra comer de graça, só que ele é pobre. Então ele é um jumento. Por quê? Porque ele tá vivendo como se fosse que não é. Então ele já tem 8 blusas e compra mais 2, já tem 7 tênis e já compra mais 1. Então isso é o jumento, é o cara que não tem noção. O que é o econômico? É o cara que você tem que ser. A mulher que você tem que ser. O econômico é a pessoa que ela compra aquilo que ela precisa, ela sempre pesquisa o melhor custo-benefício das coisas, ela não sai comprando a primeira coisa e também não deixa de comprar. Se ela deixa de comprar é o muquirana, se ela compra o primeiro que vê é o jumento. Entendi. O econômico pesquisa preço. É o exemplo do McDonald's. Por que eu não vou usar o cupom? Ah, Duda, mas você tem 35 reais? Tenho. Mas por que eu vou pagar 35 sendo que eu posso pagar 20 na mesma coisa? E aí qual que é o problema? E esse é um problema de mentalidade. A pessoa que não tem educação financeira, ela confunde o econômico com o muquirana. Não tem nada a ver. O econômico, ele economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. O econômico, ele economiza porque ele tem prioridades na vida. O muquirana não compra porque é muquirana. Não quer, você quer por quê? Não, porque eu não quero. Não quero gastar. Compra as coisas mais vagabunda. Isso é coisa de gente muquirana, comprar coisa vagabunda. O econômico, ele compra coisas com custo-benefício bom. E isso é fundamental. Por quê? Porque nesse processo de mudança de vida, que eu falei, você parar de gastar com pequenos desejos para conquistar grandes sonhos, quando você falar não pro sushi, vão te chamar de muquirana. Quando você comprar um tênis Fila em vez de Nike, vão te chamar de muquirana. Quando você comprar um boné do primo pobre, que custa 30 conto, em vez de comprar o New Era, aquele lá do New York, vão te chamar de muquirana. Você tem que cagar e andar. Você tem que falar, você acha que é muquirana? Tá bom, maravilha. Fica aí com o teu pensamento. Por quê? Porque se você se deixar levar por esse tipo de crítica, você vai voltar pra vida de ostentação, que é a vida que vai te manter refém da pobreza o resto da vida. Então, você precisa entender que pessoas que não têm educação financeira não conseguem entender a mente de quem tem educação financeira. Eu não vou falar não pro sushi porque eu sou muquirana. Eu vou falar não pro sushi porque eu quero quitar minhas dívidas. Entende? E isso, na boa, mano, muita gente não muda de vida porque se preocupa com isso. Ah, mas o que vão falar, mano, se eu comprar uma camiseta mais barata? Ah, mas o que vão falar de mim se eu não for na balada? Vão achar que eu sou pobre? Dane-se! Hoje daí você acha que você é pobre. Quem hoje te chama de muquirana, amanhã vai te chamar de playboy. Vai falar que você teve sorte, vai falar que você a bunda virada pra lua. Por quê? Porque nesse caminho da pobreza pra riqueza, de abrir mão de um monte de coisa, todo mundo vai falar que você é trouxa, que você não tá curtindo a vida, que você é infeliz, que você é muquirana, avarento, pão duro. Só que aí quando a pessoa vê o resultado que você teve lá na frente, vai falar ou que você é playboy ou vai lá pra te pedir dinheiro. Cara, pode anotar. É sempre assim. Então, ignore. E isso é o poder da mentalidade. Se você tem uma mentalidade fraca, você se deixa levar... Ai, não, vamos sim. Vamos pra Ubatuba? Vamos. Não tem R$1. Mas ele vai falar que vai para não parecer que é pobre ou para não parecer que é muquirana. Então, entenda. O econômico, ele diz não pra muita coisa, não porque ele é muquirana, mas porque ele tem prioridade na vida. Quitar dívida é prioridade mais do que fazer churrasco toda hora na laje.
Eu montar minha reserva de emergência e sair dessa pobreza desgracenta que eu tô é mais importante do que eu estar preocupado com a roupa que eu tenho, entende? E tudo isso é educação financeira. Educação financeira não é sobre investimentos apenas. Não é sobre Wall Street, Faria Lima. Não, educação financeira é você entender como usar o seu dinheiro da forma melhor possível. E se você tiver uma mentalidade fraca, do tipo que se importa que te xinguem, você não vai sair da pobreza. Você vai continuar nessa vida de ostentação. Se você se importa muito com a opinião dos outros, você vai ter vários problemas na sua vida, né? Muito. Vai escolher a pessoa errada pra casar, você vai comprar o carro que você não quer, você vai trabalhar onde você não quer, não é? Ó, tem eu chamo de tripé, né? O tripé do enriquecimento. O enriquecimento tem 3 melhores amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Esquece Mega Sena, esquece Tigrinho, esquece proposta absurda que estão fazendo. Cara, você quer mudar de vida? Esquece Fórmula vem comprar meu curso que eu vou te falar aqui, ó. 12, arrasta pra cima. Esquece. Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho, simplicidade e investimento. É um tripé. E se você tira qualquer um deles, cai. Rui, né? Trabalho, você vai ter. Por quê? Porque o trabalho é o que te dá dinheiro pra conquistar alguma coisa na vida. E é trabalho e inclusive renda extra. Simplicidade, porque se você não tiver uma vida simples, tudo que você ganha no trabalho, você vai gastar com ostentação. Ou com prazeres, ou com luxo. Simplicidade. E investimento. Investimento é fundamental. É obrigatório, eu costumo falar, né? É difícil um pobre mudar de vida? É difícil, mas é possível. É difícil um pobre mudar de vida sem investir um valor que ele ganha todo mês, uma parte que ele ganha? É impossível. Não é nem difícil, é impossível. Por quê? Porque é o investimento que vai montar o seu patrimônio e fazer você acumular bens. Seja para o que for, para comprar tua casa ou simplesmente para ter dinheiro investido e viver de renda passiva. Para quem não sabe, o que é renda passiva? Qual que é a ideia da renda passiva? É a vida dos sonhos. Principalmente para nós brasileiros que a gente trabalha que nem uma mula, né? Renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela renda, aquele dinheiro que você tem que fazer alguma atividade. Por isso ativa. Tá. Você tem que fazer alguma atividade. Você ganha dinheiro aqui, você tem que fazer uma atividade. Você tá aqui, tá aqui comigo agora. Isso é uma renda ativa. Você tem que fazer algo. Sim, eu tenho que estar presente. Você tem que fazer qualquer coisa que você tem que fazer algo. Renda passiva é a grana que você entra sem você ter que fazer nada. Investimento é assim. Investimento. Por exemplo, se você, eu falo sempre, né? Para com essa tara de milhão. Calma. É um passo de cada vez. Aí, juntar 1 milhão. Junta 10 mil primeiro. Tá. Se você juntar hoje, vou falar do nosso cenário hoje. E se quiser a gente pode falar sobre investimentos aqui. Mas hoje, um investimento legal está rendendo quase 1% ao mês. Isso quer dizer que se você tiver 10 mil reais investidos, vai pingar para você 100 reais todo mês sem você ter que fazer nada. Se você tiver 50 mil reais investidos, vai pingar 500 reais todo mês para você fazer o que você quiser. Se você tiver 100 mil reais investidos, vai pingar, tô arredondando, tá? Um pouco menos, porque tem imposto e tal, mas é quase isso. R$1.000 por mês. Se você tiver 300 mil reais investidos, 3 pau pingando para você sem você ter que fazer nada. E por que eu falo que é a vida dos sonhos? Porque é o tipo de vida que você vai ter dinheiro caindo na tua conta sem você ter que fazer nada. Você pode trabalhar, só que porque você quer, não porque você precisa. Você pega um cara que tem 300 mil, 3 pau. Hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. Velho, não dá pra nada. Quanto será que meus pais ganham? Minha mãe se apresentou como professora, né, do estado. Que é uma profissão mal paga, né? Baita profissão nobre. Mas é engraçado, parece que ela ganha mais do que meu pai hoje em dia de aposentadoria porque ela, às vezes já teve reajuste também, não né? sei, mas... Tem gente que ganha, tem gente que ganha 4, 5, né? Você tá falando que é uma aposentadoria que você tá fazendo, né? Esse investimento é uma grana... Se você pensar, se de cada 3 aposentados, 2 ganham 1.200, 1.300, cara, se você juntar 300 mil, já é 3 pau caindo na tua conta, mais do que o dobro do que a maioria dos aposentados ganha. E eu não tô falando de 1 milhão,
300 mil é grana, mas é algo possível para quem é pobre e vai juntando aos poucos, né? Então, o investimento é fundamental, só que a pessoa precisa entender que o investimento não serve para te dar dinheiro. Ela serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Tem um vídeo lá no canal que eu falo assim, que investimento de pobre não muda a vida de ninguém. Pensa comigo. Vou pegar um exemplo aqui de renda extra, vai. Se hoje você investir R$1.000 num CDB, R$1.000, uma vez só, investir hoje. Daqui a um ano, ele vai te render R$100. Pô, da hora, R$100. Mas, mano, você faz um bico de pedreiro, você ganha 150 pau em um dia. Entende? Tipo assim, o investimento, ele é obrigatório. Só que se você trabalhar, é o trabalho que vai te dar dinheiro para investir. E quanto mais você trabalha e investe, mais isso aqui vai virar uma bola de neve incrível. Porque nos investimentos, outra coisa que a pessoa precisa entender, investir é totalmente diferente de juntar. Juntar é quando você põe aqui embaixo da cama, vou pôr no cofrinho, você tá juntando R$100 por mês. No final do ano, R$100 vezes 12, você vai ter 1.200. Você simplesmente juntou. Investimento é um lugar onde você coloca o seu dinheiro e faz com que ele cresça todo dia. Ou todo mês, depende do investimento que você põe. Então, isso é muito mais rápido. Quer ver um exemplo que eu dou pra galera entender um conceito chamado juros compostos? Várias vezes as pessoas chegam e me escrevem lá no direct. Duda, me ajuda, pelo amor de Deus, Duda. Eu tô devendo 30 pau. Aí eu falo, mano, como, velho? O que você comprou pra chegar nessa dívida, mano? Você é louco, mano. Aí o cara fala, não, Duda, era 2 que eu tava devendo o cartão de crédito. Só que virou uma bola de neve e hoje tá 30. Isso é por causa do negócio chamado juros compostos. Quanto mais o tempo passa, mais absurdo vai ficando a tua dívida. Só que juros compostos é um negócio que também existe nos investimentos a seu favor. Quando você investe, da mesma forma que aqueles 2 pau se tornou uma bola de neve e virou 30, o seu investimento você vai pondo pouco, quando você vai ver, tem um valor muito maior e você fala, caramba, velho, como é que tá tudo isso? Juros compostos. É o mesmo princípio do cartão de crédito. O cartão de crédito é bem mais rápido, porque os juros aqui são absurdos. Mas o mesmo princípio funciona aqui nos investimentos. Então, você tem que investir. E aí fica com essa frase. Eu gosto de falar muito frase de efeito, né, pra galera. É difícil um pobre mudar de vida? É difícil. Mas é possível. Vai exigir sacrifício, mas é possível. É possível um pobre sair da pobreza e mudar de vida sem investir? Não é nem que é difícil, é impossível. Então você tem que entender, você vai ter que investir um pouco do que você ganha. Ah, Duda, mas o meu salário é baixo. Renda extra. Cara, acho que 90% das coisas que eu falo tem a ver com renda extra. Vai ter que fazer outra coisa. Só que se você investir R$300 por mês, cara, vai fazendo, daqui a uns anos você já vai ter uma grana que é renda passiva muito maior do que a sua aposentadoria. Que você provavelmente não vai conseguir, porque já tá mais do que provado que o INSS é uma pirâmide absurda que ninguém vai se dar bem daqui a uns anos, né? Então, é fundamental você começar a investir todo mês e tem que fazer um esforço para que sobre. Seja R$50, seja 20, seja 100, seja 200, quanto mais você conseguir investir, melhor, que mais rápido você vai sair da pobreza, né? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.